Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Panorama. A nossa viagem de hoje é para a Espanha, um país que teve cerca de 240 mil casos de Covid-19 em uma população de 47 milhões de pessoas. É o segundo maior índice de contágio por milhão de habitantes, perdendo apenas para os Estados Unidos. Felizmente, na Espanha parece que o pior já passou. Mas como está a situação espanhola hoje? É o que nós vamos saber no Panorama, que começa agora. Eu converso com as jornalistas Daniela Narras, que mora há 2 anos em Madrid, e Kátia Policeni, que mora há 4 anos em Barcelona. Daniela, como é que está a situação hoje aí em Madrid? O que já é possível fazer, o que ainda não é permitido? Bom, depois de mais de 2 meses que a gente está aqui em estado de alarme, agora Madrid tem uma semana que passou para a fase 1, deu uma flexibilizada no confinamento, a gente pode sair 1 hora para fazer exercício, as crianças podem sair 1 hora, os idosos, mas os passeios são separados por faixa de idade. O governo recomenda ainda o teletrabalho para quem puder. Algumas lojas de até 400 metros já estão abertas, mas tem um protocolo para entrar, tem um limite de pessoas que pode entrar. É obrigatório agora usar a máscara em qualquer lugar, não só no transporte público. As escolas continuam fechadas. O governo autorizou na fase 1 encontro de até 10 pessoas, que não necessariamente sejam da mesma família, e que pode ser em casa, ou em alguns bares que tem mesa ao ar livre, que eles chamam aqui terraças. Então, em comparação com as quase 7 semanas que nós ficamos realmente isolados dentro de casa, já temos um pouquinho mais de liberdade. Kátia, agora se fala em novas fases de flexibilização, já se programa, já se planeja o que fazer de 1 mês, 2, 3 meses para frente? Obrigada, Fernando. Sim, já se fala sim. Na realidade, a Espanha já tem alguns locais que estão na fase 2. A partir da fase 2, que já está prevista em muitos lugares, como aqui na Catalunha, talvez a partir de 8 de junho, tudo depende da evolução do Covid, se vai ter mais liberdade de ida e vinda, por exemplo, dentro da autonomia, né, entre cidades, que agora está bem restrita, e também deve voltar a abrir os centros comerciais, que é como se chamam shopping centers. Então, vai ter mais restrição de público, 30% da capacidade. Os restaurantes que sigam alguns protocolos poderão funcionar com 30% a 50% da capacidade, dependendo da região da Espanha. E a partir da fase 3, que em alguns locais já devem estar também na próxima semana, já vai começar a funcionar hotéis. Daniela, como a Kátia colocou, muita gente no Brasil não sabe que a Espanha é dividida em províncias e em comunidades autônomas. Ou seja, cada região do país, mesmo o país tão pequeno, vai haver flexibilizações diferentes, é isso? Sim, a Espanha ela tem mais ou menos o tamanho de Minas Gerais, mas tem as províncias e as comunidades, e cada uma tem autonomia, né? Sua autonomia de governo. Por isso que aqui na Espanha teve que ser decretado o que eles chamam de estado de alarme. O que é isso? Todo o poder foi para o governo central, para o presidente Pedro Sánchez, que aí pôde estabelecer as regras a seguir no isolamento. Pôde determinar, por exemplo, que os horários para sair, pôde determinar multa para quem desrespeitar, as normas sanitárias, centralizar algumas decisões com relação algumas não, todas as decisões com relação à educação. Agora, por exemplo, as compras de material sanitário já ficaram a cargo, algumas comunidades puderam tomar suas próprias iniciativas. Então, é um pouco difícil para a gente no Brasil entender,
mas é como se cada estado no Brasil tomasse a sua própria decisão. E isso é complicado, porque a gente, se um abre, o outro fecha, não adianta, né? O vírus continua circulando. Então, é por isso que teve que se decretar esse estado de alarme aqui na Espanha. E como é que foi? Eu queria que as duas me falassem, começando pela Kátia, como é que foi esse período aí de 2 meses de isolamento, de quarentena, num país diferente, que não é o seu? Como é que foi lidar com isso? Conta um pouquinho para nós. Bom, Fernando, foi bem no início, bem difícil. Eu lembro que eu estava até de plantão naquele fim de semana que ia começar, então no sábado eu cheguei a trabalhar já recebendo ordens de como seria o teletrabalho, assinando aditivo em contrato, né? Porque a gente trabalha com algumas coisas sigilosas e tal. E uma mudança muito grande, porque a gente tem o apoio da escola, né? Hoje em dia as crianças ficam muitas horas na escola para os pais trabalharem, e de repente você tem uma criança sem aula, que nas primeiras semanas ainda não tinha organizado a aula à distância, sem poder ir à rua, porque as crianças desde o início ficaram 7 semanas sem poder sair. E, bom, teve que reinventar, né? Um fica no escritório, outro na sala, e preocupados também. No caso, a minha família, minha mãe viria ficar 3 meses aqui, justamente 10 dias antes teve estado de alarme, cancelou o voo, então você modifica planos e se readequa, né? Saindo só para mercado, para farmácia, enfim. Foi a mesma coisa em Madrid também, Daniela? Assustou bastante? Foi, assustou bastante. Aqui as aulas foram suspensas dia 12 de março. Eu estava combinando com os outros pais, tipo, de fazer um revezamento entre as crianças, né, para dar um alívio. E no dia 14 de março veio o estado de alarme, não podia sair de casa mesmo, só para fazer compra e ir farmácia. As crianças, como a Kátia falou, proibidas de pôr o pé na rua durante quase 7 semanas. Isso foi uma loucura, que eu tenho um filho de 4 anos que é bem ativo, e apartamento, né? Aqui os apartamentos são menores que no Brasil, então foi bem difícil, foi bem difícil. E além disso teve o fator psicológico, porque cada dia que você abria, acordava e ia ver as notícias, só ia aumentando o número de mortes, as notícias que estavam sendo abertos. Aqui, por exemplo, pegaram uma pista de gelo, transformaram em necrotério, abriram aqui em Madrid, né? Madrid foi o epicentro da pandemia na Espanha. Abriu um hospital de campanha num lugar tipo o Expo Minas, aqui bem maior que o Expo Minas, mas foi um hospital de campanha para tentar aliviar o sistema de saúde aqui, mas enfim. A cada dia que você abria as notícias, por exemplo, até chegar no máximo que aqui foi 950 pessoas mortas por dia. Então, além do drama pessoal de cada um na sua casa, cada um tem o seu problema, né? Um tem um filho, 2 filhos, tem uma pessoa doente, enfim. Teve esse quesito, essa questão psicológica também, que foi muito difícil. Foi muito difícil. Bom, vamos passar para o assunto economia. Como é que está o país, Kátia? Você tem notícias de como é que foi esse baque? O desemprego foi muito grande? Sim. Como é que se fala aí na recuperação da economia espanhola nesse momento? Sim, apesar do governo, logo no início do estado de alarme, anunciou um plano que eles chamaram um choque econômico, um plano de choque, que parece que eles investiram 20% do PIB em medidas como um programa chamado ERTE, que as empresas que tiveram que parar seus trabalhos ou reduzir, né, os funcionários, o Estado assumiu parte dos salários e as pessoas têm a garantia do emprego para quando as empresas retomarem as atividades normais, voltarem a ter seu salário integral. E algumas ajudas como adiamento de pagamento de aluguel ou de hipoteca por um período, e algumas ajudas, benefícios para pessoas com funcionários temporários ou empregados domésticos.
A gente está caminhando para o finalzinho da entrevista, mas eu queria perguntar, Daniela, uma curiosidade que a gente teve, que no Brasil a gente viu que quando começou a flexibilização na Espanha, havia horários determinados para as pessoas fazerem atividades, os idosos saíam num horário, as crianças em outro. Isso ainda permanece e o principal, as pessoas respeitam? Como é que é feita a fiscalização disso? Aqui em Madrid, a gente continua na fase 1, então continua com essas faixas de horário. Na fase 2, acho que já tem uma flexibilização maior, mas aqui continua. O que me impressiona aqui é que as pessoas respeitam sim. Mas tem fiscalização, sim. Tem muita polícia. Logo que passou para a fase 1, que deu tipo uma euforia, né? Que você podia sair para a rua e tal. Então tinha muita polícia fiscalizando, principalmente se não tinha muitas crianças e pais juntos. Eu tenho uma amiga que quase foi multada, que estava conversando com uma amiga e as duas com as filhas e estavam próximas e não pode, tem que dar distância de segurança. Então, tem esses dois lados. Tem o respeito, sim, mas tem também a multa se você não respeitar. Então, essas duas coisas fizeram funcionar as normas. Bom, a gente está caminhando para o finalzinho da entrevista, mas eu queria saber o seguinte: como é que vocês estão vendo a pandemia no Brasil? E qual que é a imagem que passa do Brasil aí para a Espanha, para os espanhóis, de como é que nós aqui estamos enfrentando essa pandemia? Começando pela Cátia. Bom, a primeira imagem que se teve aqui, que a gente viu repercutindo nos veículos de comunicação, foi um pouco a falta de importância dada pelo governo central brasileiro, né? Minimizando a pandemia. Isso foi feito com uma certa crítica, porque outros países já estavam numa escala assustadora de contaminação. E depois, com a avançada crise, mudança de ministro de educação, tem tido uma postura crítica assim ao Brasil. E eu, com minha família aí, até com alguns casos de amigos ou conhecidos com Covid, eu fico preocupada, assim, porque me parece que o Brasil tem oportunidade de tomar algumas medidas que não estão sendo tomadas e está querendo retomar. Em alguns lugares nem parou a atividade econômica, na realidade, está querendo retomar muito rápido, o que eu temo é que possa ter um efeito ruim, né, com mortes e um colapso do sistema de saúde. Não sei, é preocupante. Daniela, como é que você vê e como é que a Espanha nos vê, na sua opinião? Olha, eu já tinha morado na Espanha, em Madrid, em 2004 e depois em 2007. E agora tem 2 anos que eu estou aqui. É completamente diferente a visão que as pessoas têm do Brasil e principalmente do governo brasileiro. Antes a gente falava que era brasileira, abria um sorriso. Agora as pessoas têm pena da gente. Pessoas que, por exemplo, o conserje aqui do prédio, o conserje é tipo um administrador veio conversar comigo, que estava preocupado, como é que estava com a minha família. É quase um sentimento de pena, sabe? Eu acho que chega a ser. E também, para a gente, é um sentimento de vergonha. Assim. É um sentimento de vergonha, de indignação, né? De ver o que estão fazendo com o nosso país. O Brasil sempre foi muito bem visto no exterior. Sempre tá no imaginário do europeu isso, sabe? Ai, nossa, um dia eu quero ir no Brasil, eu quero aposentar e morar no Brasil. E isso, neste momento, não existe. E, além de tudo, tem a preocupação com as pessoas, né? Principalmente com os mais pobres, né? Que estão morrendo. As pessoas estão morrendo. Eu fico assim, então tem mais de 1.000 pessoas morrendo por dia. E as pessoas estão levando a vida normal. Eu não sei. Eu tinha um dia que eu não conseguia nem levantar da cama quando isso chegava aqui. Chegou 950 pessoas mortas aqui. Então, eu acho que agora já começou uma reação e espero que o Brasil consiga sair logo dessa situação. E o Panorama de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.